parte de laboratório. Tá? Então, hoje é a nossa experiência número 3, sinais de I/O, parte 2. Né? Então, continuamos aí no desenvolvimento de programas para os controles dos pinos de I/O, efeitos físicos desses pinos de I/O e cada vez mais com habilidades, né, tanto de hardware quanto software em sistemas embarcados com microcontroladores. Então hoje a gente vai trabalhar numa nova maneira de vocês acionarem uma tecla, que chama trava-tecla. Tá? Então uma outra maneira de trabalhar com chaves do tipo push buttons. Os push buttons é aqueles que a gente empurra e ele volta com mola, né? Empurra, volta com mola. É a lógica trava-tecla. Cada um de nós temos um tempo interdigital, ó. Então, cada um de nós, a hora que aperta esse botão, aperta num determinado tempo. Nós não temos tempos padrões para apertar esse botão. Tá? Esse aí é o nosso tempo interdigital, né? Então, o tempo interdigital de cada um de nós é diferente. Com esta lógica, o tempo interdigital não fará diferença no acionamento das teclas. Então, vamos ver o que é isso. Se alguém aperta esse botão e fica segurando por 1 segundo, e se vem um outro, fica segurando por 3 segundos, dependendo do tipo de lógica que você está usando para monitorar essa tecla, você vai ter resultados diferentes. Com a trava-tecla, não. Mesmo que um pressione esse botão por 1 segundo e um outro por 3 segundos ou 5 segundos, nós teremos a mesma ação, uma única vez. Ao acionar a tecla e mantê-la acionada, a ação associada a esta tecla é executada apenas uma vez, ou seja, as ações associadas à tecla não são executadas várias vezes, até que você solte e pressione novamente essa tecla. Até que você pressione novamente. Este tipo de acionamento de teclas é importante nos projetos onde seja necessário ajustes precisos das ações associadas à sua tecla. Então, dependendo do seu projeto, vai ser necessário ou não usar esse método aí de acionamento de chaves, que é o trava-tecla. Falando um pouquinho de hardware, é o nosso kitzinho, né, que foi montado no Lab 4, né, o Lab 04 tem esse kitzinho aqui com 8 LEDs, né, 8 botões, tem display de 7 segmentos, tem acionamento de relé, acionamento de motor com ponte H, motor DC, né, tem um circuitinho de reset e o de oscilação, tá? E o nosso PIC 16F877. Aqui é aquela tabelinha que descreve todos os pinos que estão sendo utilizados por cada dispositivo, né, no nosso circuito. Como é que funciona o trava-tecla? Então, olha só, tem uma teoria aqui no início aqui. Ao acionar a tecla e mantê-la acionada, o estado lógico é invertido, porém não fica mudando o seu estado. Para a gente trabalhar com essa funcionalidade, a gente precisa usar um operador booleano, né? E esse operador booleano é o AND, né? Então é o AND e eu represento ele pelo E comercial. Então vou colocar dois E's comerciais. Exemplo, tá aqui, ó. If é o meu teste condicional. Eu estou testando agora duas condições aqui, ó. Se o port B RB0 é 0 e se o flag é 1. Se essas duas condições forem verdadeiras, eu tenho uma ação verdadeira. Então, eu tenho, para ter essa ação do if verdadeira, eu tenho que ter o RB0 igual a 0 e o flag igual a 1 nesse caso, né? O flag é igual a 1, preciso corrigir isso aqui, ó. O flag aqui tem que ser igual a 1, tá? O RB0 é 0 e o flag tem que ser 1, não 0 do que está aqui. Pode falar. Dentro do if ali, né, nas condições, eu consigo colocar mais de duas
2 parâmetros ou ele só aceita 2 parâmetros por cada if? Ah, operadores aqui, você pode pôr Isso. quantos você quiser. Pode É pôr mais. que Pode pôr mais operadores, tá? no primeiro semestre a gente fazia um programinha em C e mostrava pro Vitão, né, pro professor. Isso. Só que nenhum desses programas eu tentei fazer esse com vários operadores e aparentemente ele dava erro. Com o Aí Turbo eu C, não sei né? por quê. Mas aí eu acho que É. era alguma característica do compilador Turbo C. No Ah, nosso, tá você bom. pode, tá? Você vai ter vários operadores. Você pode pôr aqui operadores booleanos à vontade, testando, claro, as condições. Que nem aqui eu estou testando se o nível lógico do RB0 é 0. Aqui eu estou testando se o flag é 1. E assim por diante. Eu poderia ter um outro E dentro desse parênteses e testando outra condição. Pode sim. Tá, tranquilo então. Obrigado, Depois senhor. você faz esse teste aí, Depois você pode fazer esse teste e é só completar mais uma ação aqui. Então, lembrando que aqui eu tenho que ter 1 e não 0, tá? Para a condição ser verdadeira, né? E o RB0 igual a 0, né? Então, faz a operação AND aí tem que dar a condição verdadeira. Então, como é que funciona nosso código? Então, nós temos aqui, ó, um código exemplo. Esse código exemplo, nós temos aqui um define, que agora eu tenho o true, que é verdadeiro, né? O 1, né? Eu criei o label true, que vale 1. Eu criei o label B0, que vale port B.RB0. Tá? Então, a diretiva define faz isso aí, que vocês já aprenderam. Então, no nosso código aqui, onde aparecer true, vale 1, onde aparecer B0, vale port BRB0. Temos uma variável de nome status tecla. É uma variável unsigned char, de nome status tecla, e foi atribuído o valor inicial 0 para ela. Temos o adcom 1 com valor 7, que é aquela configuração de pinos analógicos para digitais. Todos os pinos analógicos ficam configurados para digitais. TRIS-D igual a 0, configura o port D como saída. Port D igual a 0, eu atribuo o nível lógico 0 no port D, e isso faz com que os LEDs inicializem desligados. Porque eu estou usando ligação pelo nosso circuito do modo catodo comum. Se fosse anodo comum, os LEDs eles iniciariam ligados com essa condição aqui. E configuramos o bit 0 do port B, que é o pino RB0, como entrada, e colocamos nesse pino um nível alto, porque a gente está utilizando pull-up, né? Resistor de pull-up. Como que é a lógica aí do trava-tecla? Então, eu tenho um teste condicional, que ele está testando se a variável trava-tecla é 0, e se o botão possui nível lógico 0. Então, aqui eu estou testando, pessoal, uma variável, né? Aqui eu estou testando um pino físico dele. E eu estou usando o operador booleano AND, né? Então, é o nosso operador booleano AND. Então, para a condição do if ser verdade, ser verdadeira, eu preciso ter tanto B0 com nível lógico 0, quanto a variável status tecla com nível lógico 0. Então, os dois precisam ser 0. Se essa condição for verdadeira, ela vai ser verdadeira quando o botão for pressionado. Por quê? A variável status tecla ela já foi definida com 0, já foi inicializada com 0. Então, quando o botão for pressionado, essa condição if vai ser verdadeira. E o que é que vai acontecer na condição verdadeira? Ele vai inverter o nível lógico do bit 0 do port D. Então, o LED que estiver ligado lá no pino RD0, que é o nosso L0 pelo circuito lá, esse LED aqui, ele vai inverter o nível lógico. E olha só na sequência, o que acontece? Status tecla igual a 1. Isso aqui faz com que essa condição if se torne falsa, né? Então, olha lá, se definiu agora
status tecla 1. Então, essa condição if aqui, ela fica falsa, mesmo que você mantenha o dedo no botão. E esse delay aqui é por causa do bounce, tá? O efeito bounce, então é o debounce, né? Esse nosso delay de 40 milissegundos. Na sequência, nós temos um outro teste condicional. Nesse outro teste condicional, é o momento que você tira o dedo do botão, ó. B0 igual a 1. Esse B0 igual a 1 é quando você tira o dedo do botão. Né? B0 igual a 1, você tirou o dedo do botão. E, aí faz o AND também. Status tecla é 1? Opa, é 1 porque você, no momento que você apertou o botão aqui, ó, ele passou para 1. E aí ele vira 1 aqui. Então, essa condição vai ser verdadeira. Essa aqui. Agora, essa do B0 igual a 1 vai depender de você tirar o dedo do botão. Se você tirar o dedo do botão, o B0 vai ser 1. E aí, o que essa ação faz? Ela volta o status tecla para 0. E temos um outro delay aqui para o debounce. Tá? Então, esse outro delayzinho aqui é para o debounce da chave. No momento que você tira o dedo, né, do botão, existe também o efeito bounce. Então, você cria o debounce aqui também. Tá? Então, o trava-tecla ele funciona dessa maneira aqui. Vamos ver o exemplo desse código no Proteus. Então, no Proteus, eu tenho já esse código aí gravado, no Proteus. Tá? Então, olha só, eu vou pressionar aqui o B0, olha só, e estou segurando o B0, não soltei. O LED já acendeu. A hora que eu tirar o dedo do botão, o LED continua aceso. Se eu apertar de novo, ele apaga. Se eu soltar, ele continua apagado. Então, o que está acontecendo aqui? O trava-tecla está executando a função dele, que é, se tiver alguém que pressiona esse botão com um tempo interdigital muito alto, o nosso LED vai executar apenas uma vez a ação. E se for alguém com tempo interdigital muito baixo? Também o LED só vai acionar uma vez. Então, eu pressiono, ó, fico segurando, desligo. Tirei o dedo do botão, o LED mudou o estado. Porque lá no nosso código eu pedi para inverter, tá, o nível lógico. Por isso que ele está mudando aqui o nível lógico. Aperto de novo, ó, ele desliga. Posso ficar segurando? Posso, ó, estou segurando o botão lá. Mas ele só executa uma vez a ação. Para executar a ação de novo, eu tenho que tirar o dedo do botão e pressionar de novo, ó. Pressiono de novo e tiro. Pressiono de novo, tiro. Aí ele executou a ação de apagar novamente. Então, essa lógica aqui, ela é utilizada em projetos que vocês vão precisar, né, ter essa precisão de acionamento de tecla, para ele não ficar repetindo várias vezes a mesma ação. Eu quero que toda vez que aperto aquele botão, só execute uma vez. Então, tem um outro exemplo aqui, para quem ainda não entendeu, vai ter um exemplo melhor ainda agora, ó, que também a gente usa o trava-tecla e um botão com o trava-tecla, que vai ser o B0, ó. Então, essa primeira lógica aqui, ó, ela vai incrementar, a ação incrementa o porte D. A ação é essa. Só que aqui eu usei a estrutura do trava-tecla. Essa segunda ação aqui, que é o B1, é o decremento do porte D. E, ó, vocês estão vendo que aqui nós não temos o trava-tecla aqui, ó. Nessa ação aqui de baixo. Aqui nós não temos. Nós só temos um delay de 100 por causa do bounce aqui, para gerar um debounce aqui. Tá? Então, nós temos essa ação do B1, ela não usa o trava-tecla. Ou essa ação do B0 utiliza o trava-tecla. As ações são: se eu pressionar o B0 e incrementa o porte D de uma unidade. Se eu pressionar o B1,
decrementa o porte D de uma unidade. Agora, se você ficar com o dedo aqui no botão do B1, ele fica decrementando a cada 100 milli, né? A cada 100 milli ele fica executando essa ação aí do decremento. Vamos ver esse código também no Proteus? Então, deixa eu mudar ele aqui. Programa 2 agora, tá? Oi, pode falar. Podia mostrar a animação desse anterior, que eu não vi. Consegui ver, travou aqui. Já. Pera aí. Esse aqui é melhor ainda. Pera aí um pouquinho só. Chegou a travar ou você entrou agora? Não, tô desde o começo da aula. Ah, então travou a animação? Não, a minha tela travou. Ah, tá legal. Então vamos ver. Agora tá visualizando o Proteus aí? Sim. Ah, legal. Então olha só. Agora é o seguinte, se eu pressionar o B0, ó, estou pressionando o B0, só acendeu o LED 0. Se eu pressionar o B0 de novo e soltar, ele incrementou o porte D de dado. Então foi para de 1 foi para 2. Se eu pressionar de novo e soltar, foi para 3. Pressiono, solto 4. Pressiono, solto 5. Pressiono e fico pressionando, ó, ele foi para o 6 e não fica, né? Ele fica no trava-tecla. Só a hora que eu soltar e pressionar de novo que ele vai para o 7. Agora vamos pressionar o B1. O B1 não tem trava-tecla, pessoal. Então olha só, vou pressionar o B1 e ficar segurando. Olha só o que acontece. Ele fica executando aquela ação do decremento. Então ele está fazendo inclusive uma contagem decrescente agora, né? Olha lá. Se eu pressiono ele e seguro um pouquinho mais de 100 milli, ele já gera mais do que, né? Do que uma ação. Vamos dar um reset aqui. E fazer tudo, ó. Vou pressionar uma vez só o B1. Olha só. Ele decrementou 2 vezes. Que estava aí do 0, ele pula para o 255 e depois para o 254. Esse aqui é o 254. Então ele gerou 2 ações aí. Se eu pressionar o B0 e ficar segurando, ó, olha lá, não acontece um incremento apenas. Eu estou usando o trava-tecla. Vou pressionar de novo, o que vai acontecer? Estamos com 255, somando mais 1, zera, né? Ó, 255 zerou. Pressiono e solto de novo, olha lá. 1, 2, 3. Eu tenho controle total do meu incremento. Mas pressionando o B1, eu não tenho controle do decremento. Porque está muito rápido o decremento. Ó. Então essa é a diferença, né? Tanto do botão. Vou voltar aqui, né? Então a diferença do uso do trava-tecla, que é essa primeira parte aqui. Eu uso B0, a ação é porte D++. E se eu pressiono o B1, a ação é o decremento. Só que eu não tenho controle, muito controle, né, desse decremento. Só se eu for muito rápido lá no botão. Né? Ou se eu pôr um delay grande aqui. Né? Se eu pôr um delay grande, eu consigo. Mas mesmo assim, o tempo interdigital de cada um de nós é diferente. Tá? O programa anterior, ele só testa, ele inverte o nível lógico, né? A ação do programa anterior é essa aqui, ó. Inverter o nível lógico do RD0, usando o trava-tecla. Então vamos lá que o colega pediu para ver esse código aqui, ó. Vou voltar agora o programa 1. Vamos voltar programa 1. Então, o programa 1, ele faz o seguinte, ele inverte o nível lógico do LED 0 toda vez que eu pressiono o B0. Ó, então, eu vou apertar o B0 uma vez, estou segurando o B0, não soltei ele. Ele só executou aquela ação de inversão uma vez. Ele está esperando eu soltar o botão para voltar o status tecla no 0, né?
A hora que eu tiro o dedo do botão, o status tecla volta para o 0. Aí ele aceita novamente a ação de inversão, que agora ele apagou o LED. Aí eu tiro o dedo do botão, ele volta o status tecla para 0. Pressiono o botão de novo, tiro o dedo do botão, ele inverteu, né? O nível lógico. Então, esse é o trava-tecla, pessoal. Então, esse é o código do programa 1. Continuando aqui, esse programa 2 é legal que ele mostra mesmo a diferença do que é usar o trava-tecla, né, que é aqui, ó. Então, aqui eu estou usando o trava-tecla. Do não uso do trava-tecla. Então, o não uso é o B1. Então, o B1 não tem trava-tecla. O V0 tem trava-tecla. Olha só, o define ele colocou o true aqui, né? Porque lá no nosso define nós temos, ó, o true valendo 1. Então, while 1 ou while true para esse programa aqui é a mesma coisa. Tá? While 1 ou while true é a mesma coisa, porque nós estamos usando as diretivas de pré-processamento define. E aí nós temos hoje, pessoal, um relatório que é esse aqui, ó. O controle é um programinha voltado à parte de automação, né? Então você quer fazer o controle de um carro, né? Então o carro ele inicialmente ele vai estar aqui na posição da esquerda, né? Então o carro ele vai estar inicialmente aqui. E a hora que você pressionar o botão Start, o carro começa a ir para a direita. Eu ligo o motor para a direita, até que ele alcance o sensor. O sensor é que vai dizer que o carro chegou na posição final dele. Então, quando o carro chegar aqui no sensor B, o sensor A é o sensor do início dele, né? É a posição home, que se chama, né? A posição inicial dele, posição home. E o SB é o sensor que vai informar que o carro chegou no ponto determinado pelo projeto. Então, quando o carro chegar nesse sensor B, o motor tem que parar e através dos LEDs L3, L2, L1 e L0 vai iniciar uma contagem de 15 segundos. Como nós não estamos utilizando ainda os display é assunto para a próxima aula nossa, para o próximo laboratório, vocês já vão usar display de 7 segmentos. Como nós não estamos usando ainda o display, então a contagem vai ser binária, de 0 a 15. E são esses LEDs que vão demonstrar essa contagem aí de 0 a 15, pessoal. Esses LEDs aqui. Ele vai, a hora que encostar aqui no sensor SB, ele vai contar de 0 a 15. Chegou no 15, ele zera e liga o motor para a esquerda, através de uma ponte H, né? Então, o nosso controle é a ponte H. Eu coloquei aqui algumas características do L293. O que é o L293? É um 6zinho que dentro dele nós temos duas pontes H. Então, dá para controlar 2 motores. E eu coloquei alguns detalhes aqui, ó. Características do datasheet dele. Ele trabalha de 4,5 a 36. Ele tem proteção contra eletricidade estática, que é o ESD. Ele tem alta imunidade a ruído nas entradas. Ele tem, ó, corrente, ele controla a carga de até 1 ampere. O L293D é 600, tá? Porque tem algumas características de letras, né, que muda essa característica de controle de corrente dele. Corrente de pico é de 2 amperes e 1.2 para o 293D. E ele tem aquela proteção de diodos
para supressão de transientes, aqueles diodinhos que nós fizemos no nosso circuito do Proteus. Tá? Então, o carro ele vai voltar aqui para a esquerda, depois que o tempo chegar no 15, até que ele acione o botão SA. Acionou o botão SA, o motor para e o sistema fica esperando novamente um acionamento aqui do start. Ele fica esperando novamente um acionamento do start. Duas perguntas: descreva como é a funcionalidade do trava-tecla e o efeito bouncing se aplica na programação de uma chave como trava-tecla? Uma pergunta. E também anexar, na atividade, um vídeo demonstrando o funcionamento. Então vamos ver esse funcionamento aqui, só para vocês entenderem essa lógica aí. Deixa eu pegar. É um programa, pessoal, que o objetivo dele é mais treinar vocês nas decisões, tá? Nos ifs. Vocês vão usar alguns ifs para tomada de decisão. É mais para ir melhorando um pouquinho a lógica de vocês quanto à tomada de decisão. Então, na demonstração, eu já coloquei aqui, né, eu coloquei nesse circuito aqui, eu incluí um motor controlado pelo L293, tá? Mas isso aqui a gente ainda vai ter na aula de circuitos. Na aula de circuitos vocês vão aprender a fazer essa ligação aqui, mas quem quiser, já fica aí disponível. Quem quiser controlar, essa aqui no L293 nós temos 2 circuitos desse aqui, dentro dela. Então vocês fizeram esse aqui na mão, na unha, né? Esse circuito com os transistores, com os diodos, e todo esse circuito está dentro desse CIzinho aqui, né? Esse CIzinho é o L293. Então essa é a ligação para controlar um motor DC. E usando a ponte H eu consigo controlar o sentido de giro dele. Então o pino RC6 é o mesmo RC6 daqui. E o RC7 daqui é o mesmo RC7 daqui. Ele tem um pino de enable, que para funcionar, né, a nossa ponte H, eu tenho que colocar nível alto aqui, ou eu posso usar um sinal de controle no microcontrolador. Eu já deixei ele em nível alto aqui. Tenho a alimentação interna da lógica dele, que é o VSS, que está sendo usado, que é o 5 volts. E o pino 8 é o VS, que é a alimentação do motor. Aqui no caso eu coloquei 12 volts. Lembrando que quem usar esse motor aqui, esse motor ele tem uma inércia bem elevada. Mas eu mudei uns parâmetros dele para ele parar rápido, tá? Esse motor aqui, Esse motor, deixa eu parar aqui a simulação. Ele tem alguns parâmetros aqui que eu mudei alguns parâmetros dele, senão a hora que você desliga a alimentação, ele tem uma inércia alta, ele fica girando um tempão, tá? Esse nosso aqui, que é o que vocês já montaram, não vai ter esse problema de inércia. Esse aqui eu mexi lá nas configurações para ele parar um pouquinho mais rápido. Então eu tenho 3 sensores. O botão de start é um sensor. O B1 vai ser o SA e o B2 vai ser o USB, né? Então nós não teremos a visualização do carro andando, né? Então o carro se movimentando num trilho, aí vocês vão ter que imaginar isso aí. Mas vamos apertar o start aqui, Apertei o start, os motores começam a girar no sentido horário. Tanto o motor com a ponte H que vocês montaram, quanto o motor que eu liguei no L293. Então eles estão girando aí bem devagarzinho para o lado. Então o carro está andando lá para a direita. Quando é que o carro vai chegar lá na direita? Bom, é você que vai determinar isso. Você tem que apertar aqui o USB. Quando você apertar o USB, significa que o carro chegou lá da direita. Então, pressionando o USB, então o motor para
e ele começa a contagem binária aí, ó. Tá na contagem binária aí, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai zerar e olha só, o motor começou a girar agora no sentido anti-horário. Os dois, eu coloquei 2 motores só para demonstrar a ligação aqui do L293, tá, pessoal? Por enquanto vocês usem só o motorzinho DC aqui. Então, olha só, o motor está girando o lado agora esquerdo, né? Então, o carro está indo para a esquerda. E quando ele vai parar? Quando chegar aqui no sensor SA. Ó. Na hora que eu apertar o SA, ele para. Parou. E para o processo começar novamente, aí vai alguém lá, vai encher o carrinho de peças lá, e aí ele vai apertar o botão Start. Apertou lá o botão Start. Aí o motor começa a girar no sentido horário, mandando o carrinho lá para a direita novamente, até que ele acione o sensor SB. O sensor SB é o B2. Pressiona o B2, ele começa a contagem binária. Para os motores, começa a contagem binária. E quando terminar, quando chegar lá nos 15 segundos, ele zera e o motor automaticamente vai ligar para o lado esquerdo. Aí, ó, ligou para o lado esquerdo os motores. Até quando ele fica do lado esquerdo? Até que ele acione o sensor A. Acionou o sensor A, parou o nosso motor. Então, para melhorar esse código, pessoal, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Vou fazer o seguinte, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu comentar só esse código. Vou jogar ele lá para baixo, para não atrapalhar a nossa tela. Voltei aí. Então, vamos fazer o seguinte, para melhorar agora a lógica de vocês, vamos criar algumas diretivas aqui, ó. Define. Aí vocês vão criar já a nomenclatura que vocês vão usar no projeto, ó. SA é o porte B.RB1, o SA. Deixa eu só confirmar aqui. SARB1, SBRB2 e tem o Start. Ó, vamos criar também, né? Eu estou usando Ctrl C, Ctrl V. Vamos criar aqui o SB. E aqui no começo, para ficar só na ordem, o RB0 vai ser o Start. Olha lá, Start. Aí vocês podem também, para facilitar mais ainda o código de vocês, vocês podem fazer o seguinte, ó, dar nomes que nem o motor para a direita. Então eu estou dizendo aqui, pelo nosso circuito, ó, motor DC, né? Para a direita é o RC6. Então, vocês podem criar esses labels aqui, ó. Motor, underline on, underline dir. Aí, porte C.RC6 igual a 1. Para esse motor ligar e ir para a direita, ele tem que ter esse label aqui, ó. Então, lá no código, se vocês escreverem motor underline on dir, ele vai assumir port C.RC6 igual a 1. Vamos fazer um motor para a esquerda. Então, aqui dir de direita, esse aqui eu vou pôr esse de esquerda. E o esquerda é o RC7. RC7. E vamos fazer um motor off, né? Motor off não precisa ser direita e esquerda, né? Motor
off, aí vocês vão fazer assim, ó, port CRCC Professor. 0, vírgula, oi. Eu não entendi muito bem como funciona o acionamento do motor no circuito. Ah, Ele no tem- circuito? Ele tem duas entradas e o senhor está colocando só uma para cada situação, para a direita e para a esquerda? Não, olha só o nosso circuito, ó. Lembra, esse circuito nós fizemos ele, nós analisamos já ele, deixa eu dar um zoom aqui. Ele tem duas, ó. Ó, acho que aqui tá melhor para você enxergar, ó. Tem o RC6 de um lado e o RC7 de outro, ó. Então, se você coloca 1 no RC6 e 0 no RC7, o motor ele gira para a direita, horário. Se você inverte, se você coloca 0 no 6 e 1 no 7, ele vai girar para a esquerda, sentido anti-horário. Tudo bem? Sim, Então, isso entendi. aqui é uma ponte H. A ponte H vai fazer a corrente passar nesse sentido, ó, no motor, né? Se você tiver 0 aqui e 1 aqui. E se você inverter, se você colocar 1 aqui no RC6 e 0 no RC7, a corrente passa nesse sentido aqui, ó. Tá? Tem uma aula gravada lá que eu falei disso aí, tá? Depois é aula de periféricos 1. Deve ser aula 2, tá? Aula 2 ou aula 3 de hardware. Então tem os dois pinos aqui, tá? Então eu tô fazendo a substituição dos nomes só. Para parar o motor, ó, eu preciso pôr 0 nos dois pinos. Então é o que eu fiz aqui, ó. Se eu escrever motor off, o port CRC6, ó, igual a 0, vírgula, eu quero uma outra ação, port C.RC7 0. Então vamos testar isso aqui, um código mais simples, para vocês verem. A visualização fica bem melhor quando vocês substituem, né, os pinos pelos nomes, ó, porque os nomes já tá te dando, né, o que você quer do seu projeto. Então eu vou dar aqui, ó, void main, começar, né, o meu bloco principal. Olha lá, comecei o bloco principal, vamos dar uma compilada para ver se tá tudo certo, né, se não tem nenhum erro aí, ó, então tá tudo certo, né? Vamos fazer aqui o setup, port B e port C. Eu vou fazer o setup só do port B e do port C. Vamos fazer também o adcom 1 igual a 7. Eu vou fazer o tris B igual a 255. O port B igual a 255. O tris, vamos pôr na ordem. Tris C igual a 0, port C igual a 0. Então esse é o setup, ó. Rapidinho fizemos o setup, que eu vou usar aqui botão. Vocês vão ter que colocar o D também, tá? Porque o D ele vai fazer aquela contagem binária. Ah, o port D. Bom, já aí a gente brinca um pouquinho com o D também. Deixa eu pôr aqui, tris D igual a 0, port D igual a 0. Então vamos para o while 1, que é o nosso laço infinito. Ó, eu sempre abro e fecho a chave para não esquecer, né? Aí, ó. Sempre abre e fecha a chave. De vez em quando compila para ver se não tem erro nenhum. Então vamos brincar um pouco com esses nomes agora, ó. Então eu vou fazer o seguinte: if start igual a 0. Então se eu apertar o start, vamos ligar o motor.
motor, underline on, underline dir. Então, essa vai ser a ação. Para ligar o motor para a direita, se eu apertar o Start, vamos pôr uma outra ação. If SA igual a 0. Aí eu vou pôr o motor underline off. Aí ele desliga. O SA vai desligar o meu motor. Eu só estou fazendo um código para vocês entenderem a visualização aqui dos define que eu fiz, tá? If SB igual a 0, aí eu quero o meu motor on ESC de esquerda. Então vamos compilar isso aqui, ó. Compilamos, vamos testar. Então, liga o motor para a direita, vai ser o Start. O SA desliga, o SB liga para a esquerda. E vamos colocar um delay, senão não fica legal aí no nosso simulador, tá? O simulador ele trava se eu não colocar aqui um delayzinho aqui por causa do efeito bounce dele. Então tem um delayzinho aí para esses testes condicionais aí de acionamento de botão. Deixa eu ver, esse aqui é o programa P1. Estou só acertando aqui o circuito. Vou mudar aqui o nosso programa. Programa 1. 6/10/1944. É esse aqui mesmo, tá? Vamos dar aqui um play. Então, se eu apertar o Start, olha lá, o motor ligou para a direita. Então, está girando aí os nossos motores para a direita. Se eu pressionar o B1, olha lá, os dois motores pararam. Se eu pressionar o B2, os motores inverteram agora. Estão indo para o outro sentido. Então, nesse programa aí, o que vocês vão ter que fazer? Nesse programa, vocês vão trabalhar... Ó, já fiz um esboço aqui. Vocês vão ter que ter o if para o Start, um if para o sensor A e um if para o sensor B. Né? Vocês vão ter que ter esses três testes aí. Tá? Quando apertar o Start, isso aqui tem que acontecer. Liga o motor. Né? O motor ele liga para a direita, quando pressionar o Start. E aí, vocês vão ter que ficar testando o sensor B. Né? Porque quando ele chegar lá no sensor B, eu vou até inverter aqui, né? Ó, vamos pôr o A aqui e o B em cima. Ó. Por quê? Quando ele chegar no sensor B, o motor tem que desligar. Então, ó, if SB igual a 0, significa que o botão foi pressionado. O motor desliga, ó. É basicamente isso aqui que vai acontecer. O motor desliga, mas tem que entrar agora a contagem, né? Tem que agora entrar aquela contagem de tempo do port D. Aí tem que fazer um port D mais com um delay de 1000 milissegundos e ficar testando o port D. Quando o port D for 16, ele zera e sai. E sai dessa contagem. Quando ele chegar no B. Aí ele liga o motor ao contrário. Aí ele liga o motor para a esquerda. Então, quando terminar a contagem, ele liga o motor daqui, ó, para a esquerda. Aí, quando terminar a contagem, é assim, ó. If port D igual a 16.
Quando ocorrer essa situação, ó, port D igual a 16, aí liga o motor para a esquerda. E o motor indo para a esquerda, ele para quando? Quando ele acionar o SA. E aí, quando acionar o SA, né? Aí você põe um outro if, SA igual a 0. Aí tem que parar o motor. Motor, underline, off. Né? Então tá mais ou menos um esqueleto aí desse projeto, pessoal. Ele é mais para vocês treinarem, né? Que eu escrevi errado o if, né? É mais para vocês treinarem essas lógicas aqui de if e outra. Façam um fluxograma que ajuda, tá? Eu estou pedindo aqui o fluxograma, ó. O fluxograma ele vai ajudar a montar essa lógica aqui. Tá? Então, o fluxograma vai ter esses testes ifs, né? E vocês vão dar as ações, o que tem que fazer. Tá? A contagem de tempo é aquilo que vocês fizeram lá na aula passada, né? Que era o relógio digital, né? O relógio digital, ele faz essa contagem de tempo. Então, vocês vão associar, né, o port D++ nessa contagem de tempo aí, que nem vocês fizeram lá no relógio digital, na aula de teoria da semana passada.